Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre cilindro. Nosso assunto, especificamente cilindro, hoje vai ser o cálculo de área. Área da base, área lateral e área total. Então, nossos objetivos vão ser a gente relembrar os conceitos básicos do cilindro, né, que são bastante importantes, tanto do cilindro reto quanto do cilindro oblíquo, e também resolver situações problema envolvendo a área do cilindro. Então vamos lá. Você sabia que o formato cilíndrico é excelente para guardar os grãos que é da agricultura? Por exemplo, quando você anda pelas estradas aí, você vê muitos cilindros que tem exatamente, a base dele é um formato cilíndrico. Ele facilita exatamente para guardar grãos na conservação e também precisa de uma estrutura de engenharia bem mais acessível. Então, é um formato bastante interessante. Mas a gente já viu também que há formatos cilíndricos nas embalagens que a gente tem na nossa casa, que também ajudam na questão do transporte e também na armazenagem de vários produtos, porque além do aspecto útil, ele também tem a embalagem tem um aspecto lúdico de chamar a atenção do consumidor para ele comprar. E também tem o outro aspecto que ele precisa dar as informações tanto nutricionais quanto as informações também a respeito do produto. Tranquilo? Então aqui eu tenho alguns exemplos. Quem nunca observou, agora tenho certeza que vai lembrar de quando passa pela rua, na estrada, né, verificando exatamente os cilindros. Como eu disse, ó, a parte de baixo é um cilindro perfeito e aqui a parte de cima, que é um assunto que a gente vai trabalhar ainda, que ele vai ser um cone, né? Mas a parte de armazenagem está exatamente na parte de baixo aqui, como a gente já comentou. Relembrando, né, o cilindro reto é quando a geratriz e o eixo, eles estão paralelos entre si, né? Ou melhor, o ângulo que o eixo, onde está girando, vai formar com a base 90 graus. Quando isso acontece, nós vamos ter, também vai acontecer por inclinado, nós vamos ter duas superfícies da base, que é um cilindro, né? Que é um círculo, e temos a área lateral, quando a gente planifica, que é um retângulo. Então, e quando a gente tem aqui a planificação do cilindro reto e a planificação do cilindro oblíquo, né? Nesses dois casos aqui, tanto as regras são muito parecidas, porque a gente já viu que no caso aqui do paralelogramo, por exemplo, imaginando aqui que eu conseguisse tirar esse triângulo aqui e substituísse do outro lado, dá exatamente o retângulo. Então, para a gente calcular a área de um retângulo, base vezes altura. Lembrando que essa base é exatamente o que vai circundar o nosso círculo, então significa que é 2πr vezes a altura. Então, portanto, a área lateral vai ser 2πr vezes a altura, tanto para o cilindro reto quanto para o cilindro oblíquo. Já a área da base, relembrando, nós vamos ter que vai ser πr ao quadrado, mas nunca esquecer que a área da base corresponde a duas, porque nós vamos ter a inferior e a superior ali no nosso caso cilindro. Somado com a área lateral, nós vamos ter o que a gente chama de área total do cilindro. Uma fórmula que a gente pode calcular diretamente a área total é essa daqui, 2πr, que multiplica a altura do cilindro mais o raio da base. Mas também podemos calcular separadamente a área lateral 2πr mais duas vezes o πr ao quadrado. Qual que você vai utilizar? Aquilo que você tiver mais segurança. Eu sempre digo o seguinte, não façam sempre da mesma maneira, vejam aquela que vocês mais se adaptam para resolver. Vamos agora ao nosso primeiro exercício de hoje. Ó, um container, que também normalmente eles têm a forma paralelepípedo, mas ele pode ter outras formas também, existe container nessa forma, tem a forma de um cilindro circular reto, que tem uma altura de 3 metros e a área total é igual a 20π metros cúbicos. Calcular em metros o raio desse container. Galera, primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai resolver um exercício, um problema de matemática. Primeiro, organizar os dados. Então, a gente vê ali que nós temos a área total, né? E temos a altura. E eu quero saber o quê? Voltando aqui ao problema, eu quero saber o raio da
base. Então, o R da base é o que nós não conhecemos. Então, com a base desses dados, a gente sabe o que a gente quer saber e o que a gente já tem. Agora, a gente vai utilizar uma das outras formas que a gente acabou de falar para poder calcular esse raio baseado nos dados que a gente tem. Outra pergunta que normalmente acontece, mas esse π eu preciso substituir? Depende do resultado que você deseja obter. Se ele não falar nada, como no enunciado aqui, você pode usar o 3,14 para fazer a substituição. Mas se tiver em função do π, por exemplo, se for uma múltipla escolha, A, B, C e D e E, por exemplo, que já tem o π, daí você não precisa substituir. Nesse caso, você escolhe ali o que tornar mais simples o seu cálculo. Depois do tempinho que eu vou deixar para vocês resolverem, a gente volta e compara os resultados que vocês obtiveram. Nós já voltamos. E aí, galera, conseguiram resolver? Vamos verificar os cálculos agora. Então, aquilo que eu sempre digo. Primeiro, vamos anotar os dados. Eu tenho aqui a área total, 20 π metros quadrados, tenho a altura 3. Então, a melhor maneira da gente resolver é usar exatamente a fórmula da área total. Porque aqui eu já tenho o H e o R separado, então vai facilitar a nossa vida. Então, vamos fazer a substituição, área total 20 π. 2πr, o R é exatamente o que a gente está procurando, o H a gente tem que vale 3 vezes o R. Tranquilo? Vamos para o próximo tela. 20π é igual a 2πr, que multiplica 3 mais R. Podemos simplificar o π direto aqui. E o 2 que está multiplicando, podemos passar para o outro lado dividindo. 20 dividido por 2, 10, igual a R, que multiplica 3 mais R.
Aplicando a distributiva aqui em relação à adição, R vezes 3, 3R. R vezes R, R ao quadrado. Só que a gente já vai ver que estamos caindo numa equação de segundo grau. Então, temos que passar o 10 para o outro lado e fazer igualdade zero para podermos aplicar a equação, a fórmula de Bhaskara. Ficamos que R ao quadrado mais 3R menos 10 igual a zero. Onde o valor de A é 1, o valor de B é 3 e o valor de C, menos 10. Relembrando a nossa formulazinha de Bhaskara aqui, aonde a gente vai substituir, substituindo o B, 3, o B, 3 aqui, o A, 1 e o C, 10, fazendo a operação aqui do discriminante, vai dar 9 mais 40. Tranquilo? E aqui, menos 3 mais 3, menos 3, 2 vezes 1, 2, então o denominador 2. Então, portanto, o x nós vamos ter menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2. Agora a gente tem que fazer aquela soma, né? O valor somado e o subtraído aqui. Fazendo o primeiro aqui, ó, menos 3 mais 7, 4, dividido por 2, 2. Agora fazemos o negativo, menos 3 menos 7, menos 10 dividido por 2, menos 5. Como a gente está falando em distância, não tem sentido em falar em distância negativa, então a gente vai considerar apenas o valor positivo. Portanto, o raio da nossa base vale 2 metros. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham acertado. Vocês viram que a gente nem precisou daquele valor de π, que ele automaticamente foi simplificado, nem precisei fazer a substituição. Às vezes é mais interessante a gente ver no cálculo antes de fazer a substituição, senão você vai trabalhar de graça, sem necessidade. Vamos para o exercício 2 agora. Um tanque para depósito de combustível tem a forma cilíndrica de dimensões 10 metros de altura e 12 metros de diâmetro. Periodicamente é feita a conservação do mesmo, pintando a superfície lateral externa, sabendo que a lata de tinta que é usado na pintura, pintam-se 14 metros quadrados dessa superfície. Determinar a quantidade de latas que serão necessárias para que a gente pinte toda a superfície lateral. Então, neste caso agora, gente, nós estamos falando apenas da superfície lateral, não precisamos saber a superfície total. Então, anote, organize os dados ali e aplique a formulazinha da superfície lateral e lembre que cada 14 metros quadrados vai uma lata de tinta. Eu quero saber quantas latas de tinta serão necessárias para pintar toda a superfície lateral. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir os resultados.
Conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Primeiro, sempre aquela organização que eu comento sempre. Primeiro, vamos ver os dados. A altura, 10 metros. O diâmetro dele, 12 metros. Portanto, se o diâmetro é 12, o raio é metade, né? O raio é 6. O que nós queremos saber? A área lateral. Como é que a gente calcula a área lateral? 2πr vezes a altura. Então, agora a gente vai substituir 2π, o r é 6 e a altura 10. Então, portanto, 2 vezes 6, 12 vezes 10, 120π. Nesse caso, não tinha falado nada, quando não fala nada, usa este valor 3,14, multiplicando aqui, encontramos que a área lateral, portanto, vale 376,80 metros, tá? Metros quadrados. Como uma lata equivale a 14 metros quadrados, eu vou pegar este valor e vou dividir por 14, portanto, deu 26,9. Ou seja, não tem como eu pegar menos de uma lata. O mínimo necessário em latas vai ser 27 latas para pintar essa superfície lateral. Tranquilo, gente? Um problema bem simples, mas agora é para você começar a se organizar e se ambientar com as fórmulas. Vamos agora ao nosso exercício 3 da nossa aula. Deseja-se construir um recipiente fechado na forma de um cilindro circular reto com uma área lateral de 144π metros quadrados e ele tem uma altura de 12 metros. Supondo que o metro quadrado do material a ser utilizado custa R$10 o metro quadrado. Calcular o valor gasto na construção. Neste caso, está dando que o valor que você vai considerar de π, 3,14. Portanto, nesse problema você vai organizar e nesse caso nós queremos saber a área total. E lembrando que cada metro quadrado ali equivale a R$10 o custo do material. Um tempinho para vocês fazerem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho de dados? Eu tenho a área lateral, tenho a altura, 12 metros, e tenho o custo de cada metro quadrado. Para eu saber o custo, eu preciso saber a área lateral. Então, primeira coisa, vamos destacar os dados que a gente já tem. A altura lateral, 144 pi metros quadrados, e temos a altura 12 metros. Já vamos substituir o 3,14? Calma, às vezes a gente nem vai precisar substituir logo no início. Lá no final, sim, mas agora vamos ver se há necessidade. Então, altura 12 e área lateral. Para eu ter a área total, eu vou precisar saber do raio da base. Então, primeiro nós precisamos achar esse raio da base que não foi nos dados. Mas a gente tem área lateral, então vamos usar a fórmula da área lateral, que possui o raio, para a gente poder calcular qual é o valor dela, tá ok? Então, portanto, substituindo a área lateral 144 π, 2 π o R que a gente quer saber e a altura que foi dado, que é 12. Tranquilo? 2 vezes 12, 24R. O 24 está multiplicando, passa dividindo. 144 dividido por 6 vai dar, por 24 vai dar 6 metros. Portanto, nós temos o raio de 6 metros. Agora a gente precisa calcular a área da base. A área da base é πr ao quadrado, sendo que o raio é 6 ao quadrado, 36 π metros quadrados. Não substitui ainda o π, vamos ver aonde que nós vamos ter menos trabalho para fazer. Já tenho a área lateral e tenho a área da base. Então agora a gente só tem que calcular quanto que é a área total. Lembrando que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral, 144 π. 2 vezes a área da base que a gente acabou de calcular, que é 36 π. Então, 2 vezes 36, 72, mais 144, 216 π, 100 metro quadrado. Agora sim, eu vou ter que substituir o 3,14. 216 vezes 3,14, portanto, deu 678 metros, 24 metros quadrados. Como cada metro quadrado custa R$10, basta eu pegar este valor, multiplicar por 10, então o custo de material ali, R$ 6.782,40, que é o valor gasto que a gente vai ter nesse recipiente. Hoje, portanto, nós trabalhamos o conteúdo de cilindro, mais especificamente sobre áreas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.